vice-lanterna, pagando um certo favoritismo em relação ao quarto lugar, mas eu acho que é muito sobre o contexto. E, ao meu ver, as odds estão justíssimas aqui. Fala agora de Fortaleza e Bragantino, tá? O jogo que será lá no Castelão, sábado também, às 6h30, aí, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza que descansou a semana, né? É bom a gente sempre pontuar isso, como o Botafogo descansou, né, para jogar contra o Corinthians jogou no meio de semana, o Bragantino jogou contra o Flamengo, né? E o Fortaleza teve seu jogo adiado aí na rodada, então chega mais inteiro pro jogo. Eu acho que do lado do Fortaleza a gente vai ter que dar uma relativizada muito grande na análise, porque passa muito pela mudança de treinador, a chegada do Renato Paiva, que o meu palpite, inclusive, é de que vai mudar os ares lá. Já deu um indício disso, né? Vamos lá pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos dar uma olhada, porque quando a gente bate o olho aqui, a gente vê que a sequência do Fortaleza ela é horripilante, tá? É ainda pior do que isso aqui, a gente vai ver logo mais. Mas vamos dar uma relativizada. E o Bragantino caindo de rendimento, né, velho? Pós-Copa do Mundo, ele até volta ali com uma vitória diante do Corinthians, uma grande vitória na Neoquímica, mas já engata aí 3 jogos sem vencer, sendo 2 derrotas consecutivas. Mas ainda assim a campanha do Bragantino é excepcional, 27 pontos marcados até aqui. Vale ressaltar que o time já tem 16 jogos, né? Pouquíssimas equipes aí já disputaram 16 jogos até aqui. E o Fortaleza a gente enxerga ali, ó, no Z4, vice-lanterna, porém tem esse ponto. Ele tem, assim, um jogo a menos do que muitas equipes e até 2 jogos a menos do que várias, né? São 11 pontos marcados em 14 jogos do Lion até aqui no Brasileirão. É isso. Vamos agora para os confrontos, né, no aplicativo do Game Arena, porque o Fortaleza vinha de muitas derrotas, mas aí mudou de treinador, acho que é bom a gente relativizar, né? O time deu uma certa melhora contra o Bahia, foi 1-1, foi um jogo bem aberto, né? Um jogo ali que poderia ter saído, foram 4 gols anulados, inclusive, né? Para você ver como foi um jogo movimentado, e foi 1-1 aí contra o tricolor baiano, mas foi uma melhora, né? Já se percebeu uma melhora do Fortaleza nesse jogo, e com uma semana de trabalho, né? A tendência é o Fortaleza mais forte, mais descansado também. Antes disso, eliminação na Copa do Brasil, enfim. Cara, era absurdo antes disso, porque ele vinha numa sequência aqui, ó, de 10... Quer dizer, ele está a 10 jogos sem vencer, né? Mas vamos tirar esse último jogo aí com a chegada do Renato Paiva. Ele vinha de 9 jogos sem vitória, sendo 2 empates e 7 derrotas. Só que um desses empates foi a eliminação na Copa do Brasil para o Retrô na terceira fase. Então, assim, realmente é bem preocupante a situação do Lion. De forma curiosa, o time está vivo na Libertadores, ele está nas oitavas de final da Liberta, muito porque teve um jogo que foi WO e acabou somando 3 pontos ali, né? Mas eu acho que a chegada do Renato Paiva realmente aí, nossa análise muda, né? Já apresentou uma melhora aí diante do Bahia. É um elenco que não é ruim, ao meu ver, tá? O Fortaleza, ele não tem time, não tem elenco para ser vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, a expectativa é de que haja uma melhora aí nos próximos jogos. E ele tem pela frente um Bragantino, que teoricamente seria um adversário difícil, mas que teve uma queda de rendimento e que já vive um momento aí um pouco ruim. Perdeu em casa para o Flamengo, né, por 2... Foi de virada, inclusive, né? Isso. Tomou a virada do Flamengo. Perdeu para o Vitória por 1-0, que era o time da parte de baixo, e empatou com o São Paulo em 2-2. São 3 jogos consecutivos no qual ele não conquista uma vitória. E outro ponto que eu gostaria de trazer. Nas últimas 5 vezes que entrou em campo, ele sofreu gol em todos, tá? E uma quantidade considerável de gols. Porque ele leva 2 do Flamengo, levou 2 de São Paulo, 3 do Bahia e acabou sofrendo ali também de Corinthians, que está tendo problemas ofensivos, né? E sofreu do Vitória, que é outro time com problemas ofensivos. Então, defensivamente, é um timezinho que não está passando mais tanta confiança assim, o Bragantino. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional, né? O favoritismo é do time da casa, né? A equipe do Fortaleza. Bragantino ali com uma odd alta, né? Eu acho que tá muito justo, tá? Quem bate o olho aqui e olha em termos de tabela de classificação pode até se assustar, né? Pô, o vice-lanterna pagando um certo favoritismo em relação ao quarto lugar, mas eu acho que é muito sobre o contexto. E, ao meu ver, as odds estão justíssimas aqui, bem corretas, tá? Eu acredito, inclusive, veementemente que o Fortaleza vai ganhar esse jogo. Eu acho que é o ponto de virada de chave aí do Fortaleza, essa partida contra o Bragantino. Inclusive, fica a minha recomendação para você que gosta do binguinho aí, colocar numa múltipla a vitória do Fortaleza. Eu acho que tem muito valor, porque tá pagando bem 2,38, tá? Mas aqui a gente sempre preza pela segurança, né? Então vamos numa opção mais segura para esse confronto, que é o dupla hipótese do Fortaleza, combinado com um golzinho do Lion. A gente tem uma cotação aqui, ó, de 1,57, que é uma odd que eu considero muito boa, tá? Para o contexto aí da partida. Eu acredito que o Fortaleza vai ganhar esse jogo. E aqui a gente tem, além das vitórias, óbvio, empates com gols, né? A gente tá no dupla hipótese do Fortaleza, tirando o 0-0. O que é que você acha? É isso, acho que é uma boa também.
Para quem não confiar no Fortaleza, o gol do Bragantino também tá com a odd boa, tá? Então fica aí a sugestão. O Fortaleza está jogando com o terceiro goleiro, né? Os dois primeiros se machucaram. Pode muito bem ser um jogo movimentado. Eu acho que vai ser um jogo 2-1. Eu acho que é por aí. 2-2. Exato. Ou empate com gols, ou uma vitória do Fortaleza. O Bragantino nesses últimos jogos foram jogos bem movimentados, né? Assim, Inclusive até o ambas marcam também, a gente pode e destacar até pela aqui, necessidade, né? até pela necessidade do Fortaleza, também deve ser um jogo aberto pelo lado do Fortaleza. Sim. Assim, se o Fortaleza fizer um gol cedo, tende a se fechar, né? Aí pode ser mais difícil aí o gol do Bragantino se o Fortaleza abrir o placar. Bom, então é isso. De cadada aí para Fortaleza e Bragantino.